Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aí a mais uma reunião semanal da programação da operação. Hoje, dia 10 de abril de 2026, né? Meu nome é Roberto, eu vou conduzir aqui a reunião, tá? A gente vale relembrar aí que teremos três blocos, né? Primeiro bloco, parte de meteorologia, hidrologia e o prospectivo. Entre os blocos, a gente vai fazer um intervalo aí de 5 minutos. E quando voltar, a gente vai responder as perguntas que vocês podem enviar aí via o chat, tá? É, e lembrar também que essa reunião fica gravada e vai ser disponibilizada lá no site, no YouTube do ONS, tá? Do canal do ONS. Bom, chamar já aqui Beatriz, falar um pouco da previsão meteorológica. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Começar a falar da previsão meteorológica, primeiro da condição observada essa semana. No início da semana, uma frente fria avançou pela região sul de forma bem rápida. Isso foi no sábado e domingo, e ela ocasionou pouca chuva nas bacias da região sul. Na terça-feira, né, um ciclone intertropical associado à segunda frente fria começou a avançar pela região sul. Na quarta, essa frente fria nesse sistema frontal avançou pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, né, e o avanço dessa frente fria ocasionou, né, os maiores totais, né, de precipitação nas bacias da região sul, sendo que os maiores totais, né, de precipitação ficaram restritos aqui ao Jacuí, né, choveu em todas as bacias, mas os maiores totais foi no Jacuí essa semana. Isso com a chuva da segunda frente fria, né, que provocou mais chuva do que a primeira. E aí depois esse sistema, né, na quarta, ele avançou pelo litoral de São Paulo, ontem aqui pela altura do Rio de Janeiro, né, pelo oceano, e hoje ele já está atuando aqui no litoral do Espírito Santo. O avanço dessa frente, ela favoreceu a ocorrência de precipitação aqui nas bacias do Sudeste, no Tietê, no Grande, no Paraíba do Sul. Aqui no Centro-Oeste continuou a condição de pancadas de chuva, atingindo aí o Paranaíba, também aqui a cabeceira das bacias do Tocantins, né, Xingu, Tapajós, só que os maiores totais ainda se concentram nas bacias no norte, né, pegando aí o trecho final da cascata do Tocantins, do Xingu, do Tapajós. Aqui no Madeira também continuou essa chuva aqui com maior total no trecho peruano e boliviano do Madeira. Ainda continuou essa condição essa semana. Isso em relação às bacias. Em relação às capitais, essa semana ocorreu total elevado de precipitação aí no litoral de Pernambuco e no litoral da Paraíba. Essa chuva aqui no litoral de Pernambuco atingiu aí a região metropolitana de Recife, e aí deve ter impactado a carga, que a carga depois vai comentar, né, a equipe da previsão de carga. Essa frente fria que eu falei, a segunda, né, que estava associada ao ciclone tropical. Na retaguarda desse sistema frontal tinha um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar frio, que ela começou a atuar aqui na região sul a partir de quarta, e aí ocasionando, quarta, quinta-feira, né, ocasionando queda de temperatura na região sul. Então, essa semana, temperatura média, né, em Porto Alegre e em Florianópolis, estão menores do que a semana passada, por conta da atuação dessa massa de ar frio. Nas demais capitais, as temperaturas estão estáveis em relação à semana passada. A geração eólica do Nordeste, ela foi favorecida no início da semana, né, porque não tinha avanço de frente, mas aí a partir do avanço dessa segunda frente, ela começou a cair desde ontem, né, que aí vem à frente, né, afasta a alta pressão, principalmente aqui nos parques da Bahia, e aí tem essa queda da geração eólica. E a solar fotovoltaica, ela até apresentou uma pequena elevação no Nordeste, mas principalmente por causa dessa redução da nebulosidade aqui nos parques da Bahia, e no Sudeste também por causa dessa redução da nebulosidade aqui, principalmente no norte de Minas Gerais, que a gente observou essa semana, né? A nebulosidade ficou mais restrita ao sul de Minas Gerais e ao estado de São Paulo.
Então, eram esses destaques para essa semana, né, observada. E agora, a semana que vem, né? A semana que vem, essa frente fria que eu falei que hoje está atuando no litoral do Espírito Santo, ela avança para o litoral sul da Bahia, ela fica atuando até amanhã. Amanhã ela começa, no decorrer do dia de manhã, ela começa a se afastar. E aí o sistema de alta pressão que está na retaguarda dela se expande aqui para o litoral, para a Bahia, né? Aumentando a geração eólica. Então, amanhã a gente já espera uma geração eólica maior, né? Com a aproximação dessa alta pós-frontal, a intensidade dos ventos aumenta, principalmente nos parques da Bahia. E durante a semana, o que está sendo previsto são frentes frias, sistemas de baixa pressão que ficam atuando aqui no norte da Argentina, aí forma um novo ciclone, avança para o oceano, passando aqui pelo Rio Grande do Sul. E esses sistemas de baixa, de frentes frias, elas provocam precipitação na região sul, só que os maiores totais, né, estão previstos para o trecho final das bacias, né? Para o final da Cascata do Uruguai, final do Iguaçu, aqui no Lago de Itaipu. Na cabeceira dessas bacias, aqui do Uruguai, Iguaçu, nota-se, né, uma redução da precipitação em relação a essa semana, né? Aqui no Sudeste também ocorre chuva em forma de pancada, mal distribuída, também com valores inferiores aos observados essa semana, né? Na rodada de ontem dos modelos até diverge um pouquinho em relação ao volume, né? O ETA, o GFS, um pouco mais de volume aqui no Sudeste do que o Centro-Europeu, ele seca mais. Isso é por conta do posicionamento de sistemas em altitude, né? Que cada um vê de forma diferente. A previsão também está mudando, né, de um dia para o outro. Hoje a gente vê a rodada do GFS, ela já está um pouco mais seca aqui no Sudeste. E no Centro-Oeste continua a condição de pancadas de chuva, a mesma condição aqui para o Norte e para o Norte do Nordeste, né? Os maiores totais, como é esperado nessa época do ano, estão ali para as bacias do Norte, ali para Tucuruí, Balbina, Teles Pires, Belo Monte, desculpa, que ainda ficam beneficiados com essas pancadas de chuva. E aqui o Parnaíba também, no Nordeste, ainda são beneficiados. E o Madeira, né? Que é o trecho boliviano e peruano do Madeira, ela continua com essa condição de pancadas de chuva. E esses totais elevados, né, que estão ocorrendo aqui no litoral do Nordeste, ainda pode acontecer essa semana, principalmente agora no início da semana, aí, atingindo o litoral de Pernambuco até o litoral do Rio Grande do Norte. E o litoral norte, né, também, que, por causa da zona de convergência intertropical, que nessa época ela está atuando aqui, né, no litoral norte do Nordeste, é um sistema típico dessa época do ano, provocando precipitação e também influenciando a geração eólica, né? Mas como a Bahia ela está sob a influência da alta pressão, a gente tem uma geração eólica prevista para a semana que vem em elevação, né? Principalmente agora no início da semana, por conta dessa alta pressão pós-frontal que vai favorecer a geração eólica no início da semana, principalmente nos parques da Bahia, tá? Os parques aqui do Ceará, Rio Grande do Norte, ainda são bem variável por conta da ZECIT, né? Mas aí a Bahia tá com essa condição favorável. Por isso que a gente colocou a eólica para a semana que vem, a média da eólica superior a essa semana. A radiação solar estável, né, na Sudeste e no Nordeste, e a temperatura, ela deve apresentar declínio, a temperatura máxima aqui no Sudeste, principalmente no Rio, São Paulo, em Belo Horizonte, por conta dessa alta pressão que continua atuando no início da semana, né, com esse ar mais fresco, também tem um ar frio chegando do oceano, úmido também, que essa alta pressão transporta, né, então deixa a temperatura amena no início da semana que vem nessas regiões. Nas demais regiões, né, nas demais capitais, temperatura estável. Então, era isso, gente, que eu precisava passar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Roberto Carlos. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Vamos seguir então aqui as apresentações. Vou passar aqui a palavra para Ana Luísa e falar um pouco da hidrologia. Por favor, Ana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pedi só um segundinho para compartilhar a tela e colocar em modo apresentação. Acho que todos já estão vendo, né, minha tela direitinho. Vou começar aqui pela previsão hidrológica.
Começando aqui pelo acompanhamento diário das ENAs pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como de costume, a gente consegue verificar nas últimas semanas um comportamento de recessão, né, relativamente ainda próximo à média, com valores verificados em torno de 93% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas, né, de uma tendência de continuidade desse cenário de recessão. A previsão mensal para o subsistema ela foi revisada para 83% da MLT, correspondendo ali ao percentil 21 do histórico. Avançando aqui para as bacias, né, que compõem o subsistema, a gente tem, de forma geral, um comportamento relativamente semelhante entre elas. A bacia do Rio Grande, primeiramente, apresenta valores verificados acima da média, né, em 106% da MLT, influenciada por uma ascensão das vazões nas últimas semanas, na última semana, né, mais especificamente, e com uma expectativa para as próximas de retornar, né, à média e seguir gradualmente recessão nas próximas semanas seguintes. Com isso, a previsão mensal ela foi revisada para 81% da MLT, correspondendo ali ao percentil 31 de histórico. Do lado direito, a gente tem aqui a bacia do Paranaíba, né, em que nós temos valores verificados próximos à média, em torno de 95% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas é também de um declínio, só que de forma mais gradual, nas vazões. A previsão mensal para a bacia ela foi revisada para 85% da MLT, correspondendo ali ao percentil 36 do nosso histórico. Na parte inferior, a gente tem aqui a bacia do Paranapanema, né, com vazões bem abaixo da média, atualmente em 51% da MLT. E para as próximas semanas, né, a previsão está indicando uma leve ascensão, mas bem pontual, seguida de um patamar ainda estável, nada muito significativo. A gente tem a previsão mensal sendo revisada para 45% da MLT para a bacia, correspondendo ali ao percentil 3 do histórico. E por fim, a gente tem aqui a bacia do lado direito, né, a bacia do Rio Paraná, com valores verificados em recessão, né, há bastante tempo, com 84% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas é de continuidade desse declínio. A previsão mensal para a bacia ela foi revisada para 78% da MLT, correspondendo ali ao percentil 21 do histórico. Agora, avançando para o subsistema sul, né, a gente tem um cenário de ascensão nas vazões na última semana, mas ainda bem abaixo da média, né, atualmente 59% da MLT. E a previsão para as próximas semanas, com uma expectativa de transição desse cenário, né, com possibilidade de declínio. Temos aí a previsão mensal sendo revisada para 46% da MLT, correspondendo ao percentil 18 do histórico. Passando pelas bacias do sul, agora de forma mais individualizada, a gente tem essas três apresentando um comportamento relativamente semelhante também, com valores estáveis e bem abaixo da média, com exceção somente da bacia do Rio Jacuí. A previsão para as próximas semanas indica uma continuidade desse cenário de estabilidade, tanto para as bacias do Iguaçu quanto do Uruguai, e de declínio de um modo mais acentuado, né, para a bacia do Rio Jacuí, que é à direita. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente tem a previsão mensal sendo revisada para 37% da MLT, correspondendo ao percentil 9 do histórico. A bacia do Rio Jacuí, com uma previsão mensal sendo revisada para 73% da MLT, correspondendo ao percentil 49. E, por fim, aqui a gente tem a bacia do Rio Uruguai, com a previsão mensal sendo revisada para 48% da MLT, correspondendo ao percentil 27 do histórico. Avançando para o subsistema norte, né, a gente tem um comportamento diferente do que já foi apresentado até aqui, um subsistema apresentando valores verificados de IENA acima da média, até próxima dela em algum período, né, desde fevereiro, atualmente com valores verificados em torno de 111% da MLT. E para o horizonte das próximas semanas, a previsão está indicando um declínio nas vazões, né, a previsão mensal com isso, ela está atualizada para 85% da MLT, correspondendo ali ao percentil 49 do histórico. Com relação ao subsistema norte, a gente tem um comportamento de recessão das vazões, né, a partir do final de março, ali, mais ou menos, com valores verificados se afastando um pouco da média, atualmente em 91% da MLT de IENA. E para a próxima semana, a tendência é de continuidade desse cenário e até mesmo mais a seguinte, né, uma estabilidade, um pouco ainda abaixo da média. A gente tem a previsão mensal sendo revisada para 83% da MLT, correspondendo ao percentil 19 do histórico. Avançando, a gente tem aqui a bacia do Rio Tocantins, né, em que as vazões apresentam um comportamento parecido com o subsistema, né,
com valores verificados relativamente próximos à média, mas em recessão, né, com 93% da MLT de IENA, e a previsão para as próximas semanas indicando uma continuidade desse movimento de queda, né? A previsão mensal foi revisada para 83% da MLT, correspondendo ao percentil 28 do histórico. Para a próxima semana operativa, aqui de um modo mais macro de todo o território nacional, a gente tem destacado em verde, bem mais ao norte, a bacia de Uatuamã, com uma previsão entre 120% e 160% da MLT. Em seguida, a gente tem as bacias do Madeira, Tapajós, São Francisco, Parnaíba, Grande Tietê, representadas aqui em azul, com previsões variando entre 80% e 120% da MLT. Em tons alaranjados, a gente tem a bacia do Xingu, Tocantins, Paraná, até mesmo Paranapanema e Uruguai, com previsões variando entre 40% e 80% da MLT. E por fim, aqui a gente tem tons bem avermelhados, né? Bacia do Paraguaçu e Iguaçu, com previsões abaixo de 40% da MLT. Dando sequência, a gente tem aqui a evolução da ENA mensal, né, para o mês de março, que a gente consegue observar do lado esquerdo um declínio nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, destacando esse declínio de modo mais acentuado no subsistema Sudeste. E, por fim, a gente tem aqui o subsistema Sul mantendo uma certa estabilidade. Com relação ao gráfico da evolução da ENA mensal, né, mais à direita, a gente tem aqui em azul mais forte, né, o subsistema Sudeste, em que a estimativa inicial ela partiu de 78% da MLT no PMO, reduziu para 75% na revisão 1 e avançou para 83% agora na revisão 2. Um azul mais clarinho, a gente tem aqui o subsistema Sul, né, apresentando um comportamento relativamente mais estável, com uma estimativa inicial no PMO de 47%, e mantendo agora para 46% na revisão 2. Em seguida, a gente tem o subsistema Nordeste, que partiu de 81% da MLT no PMO, evoluiu para 85% na revisão 1 e manteve-se no mesmo patamar na revisão 2. E por fim, aqui em verde, a gente tem o subsistema norte, em que no PMO partiu de uma estimativa de 83% em 83%, reduziu para 82% na revisão 1 e mantém-se em 83% agora na revisão 2. Era isso que eu tinha para apresentar, Roberto. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Ana. Vou passar a palavra agora para Paulo Vitor, falar da operação hidráulica. Por favor, Paulo. Muito obrigado, Roberto Carlos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vou compartilhar minha tela aqui com uma breve apresentação, né, com os destaques da operação hidráulica. De costume, temos aqui nossa agenda de salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com participação do INS. Na seguinte semana, teremos a reunião ali também da sala do GAOPS, no Paraíba do Sul. Algumas outras salas ainda acontecem ao longo desse mês de abril, como o caso aqui do Paranapanema, do Tocantins, do Paraná, e outras salas, né, com previsão de agenda mais já para o mês de maio, como o caso da região sul, do Alto Paraguai e também do São Francisco. São Francisco, trago o detalhe que nessa semana que passou, na última terça-feira, tivemos a reunião, e quanto a alguns dos destaques que podemos trazer dessa reunião, fica pela questão dos armazenamentos dos reservatórios já bem cheios. A nossa simulação hidráulica apresentada, né, neste contexto tomou as seguintes premissas de uma defluência em ambos os cenários, já nesse final de período número, né, de cerca de 600 metros cúbicos por segundo, tanto para abril quanto para maio. E o reservatório de Três Marias, que, como comentaremos também logo na sequência, vem operando ali ligeiramente acima do seu volume do seu volume máximo operativo, cerca de 101%, tem a perspectiva, né, de continuar em patamares próximos, ligeiramente acima desse, em ambos os cenários ainda para esse final do mês de abril, chegando ali com entre 101,3% e 101,8% entre os cenários, e quando caminhamos ali, né, já agora ao decorrer do mês de maio, com exceção mais acentuada das afluências, os percentuais de volume útil nos cenários simulados aqui ficam entre 97,8% e 98,5%, ambos ali, né, com o reservatório praticamente cheio nesse período, com o detalhe, né, de que, tal como já vem operando, deve ser esperada a manutenção ao longo dos próximos meses da faixa operativa normal para o caso da usina de Três Marias.
Quando olhamos ali para as imagens da cascata, especificamente aqui no caso da simulação para Sobradinho e Xingó, temos uma ligeira diferença nas políticas entre os cenários. O cenário superior ainda enxerga, né, uma recessão um pouco mais úmida, mas um pouco mais de volume na incremental Sobradinho, quando comparado com o nosso cenário inferior, de modo que no cenário com menor volume, temos ali uma política de expectativa, né, de manutenção de Sobradinho com defluências na ordem dos 1.500 metros cúbicos segundo para abril, 1.600 para maio, e uma defluência em Xingó, né, com cerca de 1.260 no primeiro mês e 1.200 no segundo. Se olharmos o cenário superior, a diferença da política fica praticamente devido às incrementais observadas, onde olhamos ali cerca de uma defluência de 1.820 para o mês de abril, em Sobradinho, e 1.600 para o mês de maio. Xingó, por sua vez, acaba fazendo um pouquinho mais aí na ordem dos seus 1.315 no primeiro mês, 1.200 no segundo. Vale mencionar aqui, né, que essas diferenças das políticas, essa diferença entre as defluências Sobradinho e Xingó, estão relacionadas aqui também muito com o repressionamento gradual do volume de Luiz Gonzaga, do Reservatório de Itaparica, em virtude, né, da recessão neste momento, nessas últimas semanas operativas deste período chuvoso para essa bacia, que permite, então, um reenchimento mais gradual deste armazenamento, devido, né, a todas as condições que cercam este reservatório. E, de todo caso, com essas políticas, as previsões feitas, esse reservatório Sobradinho partindo ali de um armazenamento de próximo de 89% do volume útil, é esperado ali praticamente um rendimento gradual dele, total dele no final do presente mês, com 99,8% em todos nos dois cenários, partindo então, né, para o cenário inferior, terminando o mês de maio com cerca de 95,1%, e o cenário superior na ordem dos 97,5%. Deste modo aqui, como já vem operando, também é esperado, né, a manutenção da faixa operativa normal para os 2 meses aqui apresentados nessa simulação. E falando um pouquinho de ocupação de volume de espera, aproveitando aqui para comentar também sobre o caso da usina de Três Marias, que vem fazendo nessa operação com alguns centímetros acima do seu nível máximo operativo normal, uma operação controlada em virtude ali também mesmo das condições hidrometeorológicas favoráveis neste momento, né, neste fim de período úmido, e dessa maneira ela vem operando marginalmente acima deste volume de espera, volume este, né, que também vem sendo marginalmente também ocupado no caso da usina de Queimado, mas em patamares ainda até menores quando comparados com o caso de Três Marias. Um destaque, né, que ambas essas bacias já caminham para o encerramento ali do seu período de alocação de volume de espera, que tem seus últimos valores, né, findando ali por volta do dia 24 do presente mês. Então, já no final deste período. E finalizando aqui este bloco, essa apresentação, melhor dizendo, eu comento apenas brevemente da operação das unidades de Jupiá e Porto Primavera, que seguem operando, né, com defluências acima dos limites mínimos vigentes no momento, no caso, né, dos 3.300 de Jupiá, 3.900 para Porto Primavera. Em termos médios semanais, as defluências de Jupiá estão por volta nas últimas semanas de 5.300, 5.400 metros cúbicos por segundo. No caso de Porto Primavera, as defluências ali em patamares próximos aos 6.000, muito também em virtude das incrementais ainda verificadas no trecho entre essas usinas. E com este último slide, eu finalizo aqui essa apresentação. Roberto, agradeço pelo espaço e lhe retorno a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Vamos seguindo aqui para a próxima apresentação. Eu vou chamar Vinícius para falar sobre o estudo prospectivo do CMSE. Por favor, Vinícius. Boa tarde a todos. Compartilhar aqui minha apresentação. Acredito que todos estejam vendo já. É, Saiu? Não, não chegou ainda não, Vinícius. Não chegou não? Peraí. Agora foi? Tá vendo? Agora. Tá bom. Então, novamente, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui para vocês a avaliação prospectiva conjuntural das condições de atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional SIM, abrangendo o horizonte de abril a setembro de 26. Calma aí que eu tô... Então, essa nossa avaliação ela é feita mensalmente, né?
com o intuito de subsidiar o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, e ela é dividida em duas partes. Primeiramente, a gente faz uma avaliação energética e depois uma avaliação de potência, né, o famoso balanço de ponta. Bom, essas duas avaliações, né, elas servem como ferramenta, né, para o CMSE, a fim de monitorar a evolução das condições de atendimento eletroenergéticas do SIM, e essas avaliações, né, esses resultados dessas avaliações podem ser utilizadas como base, né, para possíveis medidas operativas excepcionais, com o intuito de garantir o atendimento dos requisitos tanto de energia quanto de potência. Bom, essa apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês, ela foi apresentada na reunião do CMSE dessa quarta-feira, e como eu havia falado, o horizonte da avaliação foi de abril de 26 a setembro de 26. Essa avaliação também, ela é dividida, é feita para dois cenários de vazões, né, que esses cenários de vazões são baseados em cenários de precipitação, e nós chamamos cada um dos cenários de inferior e superior. Bom, então, falando um pouco aqui das condições de afluência, né, para esse período de abril de 26 a setembro de 26, para o SIM, a gente tem uma variação ali entre 77% e 99% da MLT nos dois cenários, né, então, o cenário inferior 77, superior 99. Bom, caso esse cenário superior, nessas condições, fossem confirmadas nesse período de abril a setembro, nós teríamos um SIM classificado como a 47ª maior do histórico, de 96 anos. Já para o limite inferior, cenário inferior, caso aconteça, seria classificado como o 7º menor do histórico, de 96 anos. E falando agora para cada um dos subsistemas, né, já no cenário inferior, nós teríamos um Sudeste Centro-Oeste classificado como o 21º menor, o Nordeste aparecendo como o 17º menor, o Norte como o 10º menor do histórico e o Sul o 20º menor. Já para o cenário superior, o resultado do subsistema Sudeste seria classificado como o 48º maior, o Nordeste o 16º menor, o Norte 34º menor e o Sul o 22º maior. Entrando agora já nos resultados, né, da nossa simulação, aqui nós temos o gráfico onde mostra a evolução dos armazenamentos para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, e nós temos quatro linhas aqui, né, 4 resultados. 2 deles são referentes ao cenário inferior, tanto do estudo atual quanto do estudo passado, né, a linha cheia seria o estudo atual e a linha pontilhada ou tracejada seria o que foi apresentado no mês passado. E a mesma coisa para o cenário superior. Então, se a gente pode ver aqui, né, dando foco no cenário inferior, que são as linhas amarelas, a gente consegue ver que a partida do caso, né, no nosso nível inicial ali, ele já parte em 64,2, que é um pouco acima do que a gente vinha vendo no estudo anterior, que era 60,9. Então, com uma melhora das zenas, na previsão das zenas, em relação ao estudo anterior, e esse nível de partida é mais elevado, a gente tem alguns níveis, tanto no início quanto no final do estudo, um pouco maiores do que a gente encontrava no estudo anterior. Já para o cenário superior, né, comparando os dois estudos, né, a gente teve uma pequena redução na previsão das zenas, e com isso, né, isso se traduz em níveis de armazenamentos um pouco menores, chegando ali no final de setembro em 67,5%. Se comparado esse valor, né, com o que foi verificado em setembro de 25, nós estaríamos 17,2 pontos percentuais acima, no caso superior, e para o cenário inferior, o nível de 57,6 que a gente atingiu no final de setembro, estaria 7,2 pontos percentuais acima do que foi verificado em setembro de 25. Bom, passando aqui agora para o SIM, a gente pode observar que as curvas são bem parecidas, né, com o Sudeste. O SIM, ele segue mais ou menos o que acontece ali no Sudeste,
Então, a gente também aqui no cenário inferior tivemos uma elevação, né, no nível de partida comparado com o que a gente vinha no estudo anterior. Então, basicamente a mesma analogia, né, com, com essa melhora do nível de partida e também com ENAs melhores ali, mais basicamente no subsistema Sudeste e Nordeste, a gente chega em níveis um pouco maiores aqui no cenário inferior. E no cenário superior, né, a gente teve essa degradação da ENA, então a gente teve um pouquinho uma piora ali com menores níveis de armazenamento comparados com o que foi encontrado no estudo anterior, mas bem próximo, né? Então, o cenário superior chegou em 70,2%, que seria 14,7 pontos percentuais acima do que foi verificado em setembro de 25, e o cenário inferior chegando em 60,4, seria 4,9 pontos percentuais acima do que foi verificado em setembro de 25. Bom, passando aqui agora para o sul, no subsistema sul, a gente tem um destaque aqui, que as ENAs, né, teve uma piora na previsão das ENAs do mês de abril de 26 a julho de 26, né, comparado com o que a gente vinha prevendo no estudo anterior. Dando um foco aqui mais no cenário inferior, né, a gente parte ali de 30,1, que é exatamente o mesmo nível que a gente estava no estudo anterior, né, que chegava nesse nível ali no estudo anterior. E no estudo anterior a gente ficava abaixo dos 30% ali em abril, mas logo depois já vinha uma ENA melhora no mês de maio e a gente conseguia replecionar o subsistema, ficando acima dos 30% em todo o horizonte, chegando ali no final de agosto em 41. Já no estudo atual, né, com essa piora da ENA até julho de 26, a gente fica abaixo dos 30% ali até o final de julho, andando meio que de lado por volta de 25%. Bom, agora eu apresento essa tabela, que é a tabela das usinas que têm regras de operação, né, baseadas em resoluções da ANA. Então a gente pode observar aqui que no cenário inferior, né, todas as usinas estão na faixa de operação normal, exceto a usina de Leidner nos meses de junho e julho, que encontra-se na faixa de operação de atenção. Agora, falando um pouco mais sobre o CMO dos casos, né, e a geração térmica, olhando aqui para essa tabela à direita do cenário superior, dos valores em azul, a gente consegue ver ali que tem o CMO mais elevado no mês de maio, no subsistema Sudeste e Sul, da ordem de R$ 163 por megawatt-hora, e a partir de junho, CMOs bem baixos, né, sendo 0 ali em junho e julho, e 11 em agosto e 5,74 em setembro. Já no cenário inferior, né, a gente consegue ver que tem uma crescente dos CMOs aqui nos subsistemas Sudeste, Nordeste, Norte, até julho de 26, e um destaque aqui no subsistema Sul, no mês de abril, né, devido às condições degradadas ali, as condições hidroenergéticas degradadas no subsistema Sul ali no mês de abril, ele fica descolado dos outros subsistemas, chegando a um CMO de R$ 721 por megawatt-hora. Olhando aqui a geração térmica, a gente teve uma geração térmica maior no caso inferior ali, em agosto, na ordem de 13.000 megawatts médios. Bom, passando agora para os resultados da nossa segunda parte da avaliação, né, que seria a avaliação de potência. A gente, no cenário inferior aqui, a gente consegue ver que lá no mês de setembro, né, quando a gente começa a ter uma elevação ali do requisito de potência, a gente tem um déficit de 380 megawatts, com uma utilização da reserva operativa da ordem de 4.000. Em agosto, essa reserva foi utilizada da ordem de 1.000 megawatts, e em abril, 2.619. Já quando a gente passa para esse mesmo cenário inferior, né, utilizando um pouco mais os recursos já do São Francisco, assim como o reservatório de Itaipu, né, podendo usar um pouco mais esses recursos para atendimento da ponta, a gente consegue eliminar o déficit de setembro, ficando apenas com
uma utilização ali da reserva da ordem de 2.700, elimina a utilização da reserva em agosto, e no mês de abril a gente fica com uma baixa utilização da reserva ali da ordem de 300 megawatts. Passando agora para o cenário superior, o nosso caso base, né, que a gente chama, a gente tem uma reserva operativa utilizada apenas no mês de abril, da ordem de 1.450 megawatts, e quando nós utilizamos ali os recursos tanto de São Francisco quanto de Itaipu, nós conseguimos eliminar essa reserva, essa utilização da reserva operativa no mês de abril. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, senhores. Eu agradeço a atenção e deixo aqui, né, a nossa página dentro do site do ONS, né, aqui no Energia no Futuro, Suprimento Energético, onde tem o link do Power BI, que os senhores podem encontrar os resultados detalhados, e todos os resultados que eu apresentei aqui estão lá nesse painel dinâmico que se encontra no site. Obrigado, valeu, Roberto, eu te devolvo a palavra. Muito obrigado, Vinícius. Bom, pessoal, vamos agora para o intervalo aí de 5 minutos e na volta a gente tenta responder as perguntas aí que chegaram, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, voltando aqui, tivemos uma reclamação aí da transmissão. Só dizer que tem uma funcionalidade aí de diminuir a qualidade da transmissão, aí pode ajudar a melhorar a transmissão para vocês, tá? Bom, vamos responder aqui uma pergunta do Matheus Vicente, da Serena. Ele mandou aqui: prezados, boa tarde. O modelo da previsão de carga do DECEM vem apresentando desempenho abaixo do esperado, com desvios relevantes nas projeções. Temos observado dificuldades do modelo em capturar sinais claros de reversão de viés. Mesmo com a indicação de redução da temperatura máxima nos modelos meteorológicos, a projeção de carga segue apontando valores superiores ao da previsão anterior. Além disso, chamou a atenção a projeção para a Sexta-feira Santa, com carga estimada acima da prevista para o sábado. Diante disso, gostaríamos de avaliar a possibilidade de abertura de um GT para discutir a calibração do modelo de forma semelhante ao que foi feito para o WO. Bom, eu vou chamar aqui Gabriel para poder responder. Gabriel, por favor. Perfeito, Roberto. Obrigado. Bom, boa tarde, Matheus. O Preve Carga Descende já vinha com um GT aberto um cronograma anterior na FT Preve Carga Descende, né? E que acabou sendo postergado em função de alguns ajustes aqui internos no ambiente da nova versão do modelo. Foi construída uma nova versão do Previcarga D100, que ainda não é essa que está oficial, ainda vai ser validada no GT, né? Que já contempla algumas melhorias, principalmente na subestimação do período de ponta noturna. Agora, esse comportamento último verificado do modelo Previcarga D100 vem muito devido não só a variações de temperatura, mas o perfil da carga global ela tem mudado muito ultimamente, o que cabe uma investigação mais profunda aí, o motivo dessa mudança de perfil, né? E isso vai ser feito também lá no âmbito do GT. A expectativa é que na próxima reunião da comissão gestora, que deve ser em junho, a gente já deve abrir um novo GT aí para estar tanto validando a nova versão do Previcarga D100, assim como endereçando esses desvios significativos devido à mudança do perfil de carga que tem ocorrido. Tá? É isso. No caso da Sexta-feira Santa, né, além de todo o perfil toda alteração ocorrida, né, a gente percebeu também que houve impactos de mudança por conta de alteração
na legislação corrente, né, com relação à abertura de estabelecimentos durante feriados e domingos. Então, isso teve um impacto também no perfil do feriado, que acabou sendo mais baixo do que o que vem ocorrido nos últimos anos de histórico, né? E nos últimos 5 anos a gente não tinha mais esse comportamento de um feriado tão baixo assim como houve nesse caso da Semana Santa. Então, houveram vários motivos ali que impactaram o feriado da Semana Santa, que devem ser endereçados lá no ambiente do GT para ajuste no Previcarga D100, mas também tem muita melhoria em relação à versão atual que já foi endereçada, já foi trabalhada internamente no NS, e nós vamos fazer o processo de validação com o novo cronograma. Tá? Obrigado. Obrigado, Gabriel. Partir agora para a segunda pergunta aqui, que foi feita pela Silvia Lima, Atiaia Renováveis. Olá, por que o CMO do Subsistema Sul, no dia 7/4, apresentou uma inflexão às 17 horas? O que ocorreu na operação para que isso acontecesse? Obrigado. Bom, Silvia, o fluxo R-Sul deixou de ficar ativo, tá? Então o CMO acoplou com a curva do PI da demanda. Então foi essa justificativa, tá bom? É, Então vamos seguir aqui as apresentações. Não temos mais perguntas para o momento. Vou chamar aqui a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o PMO. Marcela, por favor. Boa tarde. Carlos. Boa tarde a todos. Então, dando seguimento, a gente vai começar a falar do acompanhamento da carga e também das previsões que foram consolidadas agora para o estudo da segunda revisão semanal do PMO de abril. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Tá. Inicialmente, nós trazemos alguns destaques em relação ao que vem ocorrendo durante essa semana, né? A semana operativa de 4/10, ela finda no dia de hoje, e muitos dos fatores que vêm acontecendo, eles vêm impactando bastante no comportamento da carga, do SIM como um todo, principalmente pelo que vem ocorrendo nos subsistemas Sul, Nordeste e Norte. Nessa semana, nós tivemos, no caso da região sul, o avanço de uma frente fria que provocou o declínio das temperaturas em Porto Alegre, em Florianópolis, mas teve aumento de nebulosidade e ocorrência de precipitação em todas as capitais da região. E isso foi de forte impacto, a gente vai ver quando observar o acompanhamento da carga. Para a próxima semana, nessa mesma região, nós esperamos a configuração de um ciclone extratropical que vem associado a uma frente fria, vai avançar pelo Rio Grande do Sul, também acarretando esse aumento de nebulosidade e precipitação. Então, em termos gerais, a gente tem expectativa de condições de estabilidade em relação ao comportamento observado nessa semana em termos meteorológicos. O subsistema Sudeste, ele se manteve ali em condições de estabilidade de temperatura nas capitais em relação ao que vinha sendo observado até a semana passada. E para a próxima semana, nós esperamos um suave declínio das temperaturas no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. O subsistema Norte, ele teve, essa semana, além de um maior acumulado de precipitação, nós tivemos também uma variação para baixo da carga de alguns consumidores livres desse subsistema. Né, mais precisamente 2 consumidores livres, e teve uma queda em cerca aí somando, né, a redução de carga desses consumidores livres, nós tivemos uma totalização de cerca de 300 megawatts médios, né, na semana. No caso do subsistema Nordeste, o fato de maior impacto na semana em curso foram os totais de precipitação, né, que foram bastante acentuados ali no litoral
da região Nordeste como um todo. E para a próxima semana, tanto no Norte quanto no Nordeste, nós temos também expectativa de manutenção do comportamento observado na semana em curso em condições meteorológicas. E por enquanto, no momento que nós fizemos a consolidação das previsões para a semana seguinte, nós não tínhamos ainda nenhuma informação por parte desses consumidores livres de retomada de carga. E a gente vai observar isso ao longo do desenrolar da próxima semana. Então, quando a gente se volta ali para o gráfico onde mostra o acompanhamento da carga, né, mais precisamente as informações verificadas das semanas 1 e 2, né, e a previsão para as semanas do horizonte desse estudo, que trata das semanas 3, 4 e 5. A semana em curso com desvio em relação à nossa projeção em cerca de 1,9%, e a gente vai ter maiores detalhamentos quando fizer a abertura para cada um dos subsistemas. Então, hoje, o nosso valor revisto para o mês de abril, considerando as 2 primeiras semanas do mês verificadas e a revisão das projeções para as semanas 3, 4 e 5, nós temos uma expectativa de fechamento do mês com uma carga não muito diferente daquela que nós esperávamos na consolidação do PMO. Então, em termos de sim, em termos gerais, nós temos aí um desvio de previsão em torno de 0,8%, menos 0,8%. Agora a gente passa para o subsistema Sudeste. Esse subsistema, particularmente nessa semana, foi o subsistema que se manteve com a carga observada mais aderente ao que havia sido previsto na revisão 1 do PMO de abril. Então, a nossa expectativa de fechamento da semana é de um valor de carga com uma variação de apenas 0,6% em relação à nossa projeção, seguindo aí uma linha, né, bastante aderente ao comportamento que nós vimos na primeira semana do mês. Para a próxima semana, nós fizemos uma revisão em relação à projeção anterior em 1,2% para baixo, exatamente por essa consideração de redução das temperaturas no Rio de Janeiro, São Paulo e em Belo Horizonte. Mas foi uma revisão bastante pequena. E com isso a gente espera para a próxima semana um valor um pouquinho mais baixo do que a semana atual, um valor ali próximo a 47.100. Considerando, então, essas 2 primeiras semanas verificadas e somente a revisão feita para a terceira semana operativa do mês, mantendo ali o comportamento, né, que nós esperávamos no estudo passado para as semanas 4 e 5, nós temos hoje um valor revisto para um mês com uma variação quase que nula em relação àquela nossa projeção realizada no PMO. Passando para o subsistema Sul, nós temos aí a semana em curso com uma expectativa de fechamento de carga bastante baixa em relação até a semana passada, que foi uma semana com ocorrência de feriado. A gente estima fechar a semana com um valor aí em torno de 14.777 megawatts médios, com uma variação de menos 5,3% em relação ao que a gente havia projetado para essa semana. Então, nós tivemos aí uma redução das temperaturas, principalmente em Porto Alegre e em Florianópolis, e isso teve um impacto direto na carga, na média da carga, né, para essa semana. Para a próxima semana, dadas as condições de estabilidade, nós vimos que o valor que havia sido previsto anteriormente, de 14.992, ele segue ajustado ao que vem acontecendo nessa semana, um pouquinho mais alto, porque como a gente tem o próximo final de semana sem nenhuma influência de feriado, diferente do que aconteceu com o final de semana, né, que iniciou a semana operativa em curso, então a gente espera ter ali valores ali sábado e domingo um pouquinho superiores aos observados nos mesmos dias da semana em curso. Então, com isso, isso deve elevar um pouquinho a média da próxima semana, e a expectativa que nós temos é de um valor ali um pouquinho abaixo dos 15.000 megawatts médios para a semana 3 do mês de abril. Para as demais semanas, assim como na semana 3, nós também não fizemos nenhuma revisão em relação àquilo que havia sido projetado inicialmente no PMO e na revisão passada, e aí com valores mais baixos, porque nessas semanas a gente tem ocorrências de feriados, né? Na quarta semana operativa a gente tem o feriado do dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, e na quinta semana operativa nós temos o dia 1º de maio, que é o último dia da quinta semana operativa do mês de abril. Com isso, nós temos hoje um abril revisto com um valor
em cima, né, cravado com aquilo que foi projetado no PMO, né, com uma variação de apenas menos 0,01. Então, também quase que nulo. Passando para o subsistema Nordeste, esse subsistema também, a semana em curso com um valor médio praticamente igual ao da primeira semana operativa, que foi uma semana com o efeito do feriado da Semana Santa. Essa semana, o efeito de precipitação, ele acabou dando ali o mesmo movimento, né, de uma semana de feriado. Então, a gente esperava ali uma retomada de carga para essa semana, mas esse volume acentuado, né, de chuva, né, no litoral de toda a região Nordeste, ele fez com que a carga tivesse uma resposta com um valor ali bem abaixo do que nós havíamos projetado, cerca de menos 6,5%. Para a próxima semana, nós temos ainda perspectivas de manutenção desse comportamento de precipitação na região, e isso por si só, ele já causa um efeito, né, de redução de carga. Então a gente espera um valor um pouquinho superior, exatamente pelo mesmo motivo que nós mostramos no subsistema sul, né? A próxima semana não vai ter o efeito ali do sábado e domingo seguinte a um feriado. Então, a expectativa é de que sábado e domingo dessa semana sejam mais altos do que o sábado e domingo da semana anterior, e com isso a média ela deve ficar um pouquinho superior à média que a gente está observando na semana em curso. Para as próximas semanas, nós carregamos a mesma revisão que nós fizemos para a terceira semana operativa do mês, dado que nós não temos ainda nenhuma sinalização de melhoria desse quadro de precipitação ou de continuação. E com isso também valores mais baixos por conta do efeito esperado aí por conta dos feriados citados anteriormente. E com isso, considerando o comportamento dessas duas primeiras semanas operativas que ficaram bem abaixo das nossas projeções, e a revisão também para baixo para as semanas 3, 4 e 5, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento do mês, com um valor de 13.642, indicando uma variação de menos 3,8 aproximadamente em relação à nossa projeção realizada no PMO. Para finalizar, nós temos o subsistema Norte. O subsistema Norte, nessa semana operativa, nós tivemos ali um efeito de precipitação, mais de pancadas de chuva, mas não muito diferente daquilo que vinha sendo observado nas semanas anteriores, mas o maior impacto a gente associa à redução de carga de 2 consumidores livres da rede básica. Essa carga, ela gira em torno de 300 megawatts médios, e se ela não tivesse acontecido, a gente estaria bastante ajustado ao que havia sido projetado para essa semana, que era algo em torno ali de 8.300 e alguma coisa. Então, a gente fecha a semana com um desvio de cerca de 2,1%. Para a próxima semana, como eu falei, né, lá no início da apresentação, nós não tivemos, né, até o momento da consolidação das previsões, nenhuma sinalização de retomada de carga desses consumidores livres. Nós mantivemos esse comportamento para a próxima semana, então essa revisão de 4,3% para baixo foi feita em função disso, e nós fizemos revisão também nas semanas 4 e 5 para trazer mais ou menos para o mesmo nível de carga, considerando também os efeitos de feriado nessas 2 últimas semanas operativas do mês. Com isso, nós temos hoje um abril revisto com o valor de aproximadamente 8.204 megawatts médios, indicando uma redução de 2,76% em relação à nossa projeção realizada no PMO, que foi feita lá no finalzinho do mês de março. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito de acompanhamento de carga e das projeções que foram consolidadas para as semanas à frente. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Carlos. Obrigada. Obrigado, Marcela. Vamos seguir aqui nossas apresentações. Vou chamar agora a Sara para falar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Sara. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Só vou compartilhar aqui minha apresentação. Um momento. Certo, então aqui os limites elétricos, né, com impactos na programação e as principais intervenções com restrições energéticas. Para essa próxima semana operativa, teremos poucas intervenções com impacto.
Começando aqui, então, na área norte e nordeste, um disjuntor aqui no setor de 500 kV da subestação de Bom Jesus da Lapa 2, que vai ocorrer na terça e na quarta-feira, para substituição dos polos desse disjuntor, e como restrições nós vamos ter o fluxo nordeste-sudeste limitado em 7.200 megawatts. Também vamos ter um disjuntor na subestação 500 kV da subestação de Barreira 2, das 7 às 17 do dia 15/4, para manutenção preventiva, também com limitação do FNES em 7.200 megawatts. Uma barra na subestação de São João do Piauí, das 7h30 às 13h30 do dia 16/4, para manutenção preventiva. Aqui vamos ter 3 restrições: o fluxo nordeste-norte vai estar limitado em 4.800 megawatts, o fluxo norte-nordeste também em 4.800 e o nordeste-sudeste em 6.500 megawatts. Um disjuntor também na subestação de Serra Pelada, agora no sábado, das 6 às 16, para ensaios elétricos nesse disjuntor. E aqui, como restrição, o fluxo Xingu Norte vai estar limitado em 3.500 megawatts. Indo para a área Rio de Janeiro e Espírito Santo, vamos ter a barra A, de 500 kV da subestação de Terminal Rio, das 6 às 16h30, de sábado e domingo, né, aqui para ajustes em seccionadoras. Aqui nós vamos ter algumas restrições. O elo de corrente contínua de Xingu Terminal Rio vai estar limitado em 2.000 megawatts, o de Xingu Estreito em 2.500, o elo aqui do Madeira em 6.000 megawatts, o elo de corrente contínua de Itaipu em 1.500, e o FNES em 6.700, e também o FSN também em 6.700. E seria isso, Roberto. Eu agradeço, retorno a palavra. Obrigado, Sara. Bom, vamos agora dar um intervalo aqui de 5 minutos. Na volta, a gente responde as perguntas que se tiver e a gente continua com as apresentações. Obrigado. Bom, pessoal, voltando agora para mais um bloco, né? Tivemos aqui uma pergunta, mas aí a gente deixa para responder depois desse bloco, tá? Eu vou chamar Lucas aqui para falar um pouco sobre as intervenções energéticas relevantes e também dos resultados aí do PMO. Lucas, por favor. Oi, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na transmissão. Deixa eu iniciar o compartilhamento, a gente dá sequência, imagino que já chegou aí para vocês. Então, dando sequência aqui à nossa reunião, a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes em um primeiro momento. Aqui a gente traz para a próxima semana operativa as principais intervenções que alterem algum limite sistêmico ou algum dia de grande porte. E para essa próxima semana operativa, que vai do dia 11 de abril até o dia 17 de abril, nós temos apenas uma intervenção aqui relevante, que se encontra no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. É uma intervenção na UG1 de São Simão, que está programada para acontecer nos próximos dias 13 e 14 de abril. Então, Sul, Nordeste e Norte, para essa próxima semana operativa, a gente não tem nenhuma intervenção relevante aqui para compartilhar. Então, já partindo diretamente para os resultados dessa revisão 2 do PMO de abril de 2026, a gente começa trazendo as atualizações que ocorreram dessa revisão 2 em relação à última revisão, a revisão 1 de semana passada. A gente teve aqui o impacto de 4 despachos da ANEEL, despacho 1112, 1186, 1190 e 1191. Todos esses 4 despachos dão referência à suspensão de operação comercial de 4 usinas termoelétricas, né? Então, são as usinas Campina Grande, Viana 1, Luiz Oscar Rodrigues de Mello e Povoação 1. Uma outra atualização que tivemos também nessa revisão 2 do PMO de abril foi a atualização dos CVUs, a atualização rotineira que acontece sempre no 4º dia útil do mês, e aqui a gente traz, né, os principais valores destacados aqui nos quadros, né, os que tiveram maior impacto, mas pelo gráfico a gente pode ver também que foi uma quantidade maior de usinas, né, que tiveram aí uma elevação. A gente tem aqui numa linha cinza os CVUs
referentes à revisão 1 do PMO de abril, né, da última semana. E agora, aqui em verde, a gente tem os CVUs da revisão 2 desse PMO de abril. Lembrando que essas informações também estão contidas tanto nos decks, né, dos modelos, como também no site da CCE, na área de documentos, lá no acervo, vocês conseguem também encontrar a atualização do CVU e também os históricos dos meses anteriores. Partindo então, agora sim, diretamente aos resultados dessa revisão 2, né, a gente teve a manutenção de CMO em 2 subsistemas, no subsistema Nordeste e no subsistema Norte, e os CMOs do Sudeste e do Sul tiveram uma leve redução em relação à última semana. O Sudeste e o Sul que seguem com CMOs médios levemente diferentes por conta do patamar de carga médio, onde a gente teve aqui o atingimento do limite máximo de intercâmbio entre o Sudeste e o Nó de Ivaiporã, no patamar de carga médio, por isso o valor médio do Sul e do Sudeste tem uma leve diferença. Nos patamares pesada e leve, a gente pode ver que os valores são iguais. Um outro destaque também é o Norte, assim como a gente já tinha visto na semana anterior, nessa semana segue com CMO zerado, devido à oferta de energia que a gente teve para essa próxima semana operativa no subsistema, para modelagem aqui no modelo de curto prazo DECOMP. E também tivemos o atingimento, né, de diversos limites, principalmente de exportação ali do Nordeste. Nós tivemos o somatório, né, a FNS, mas a FNS pegando em todos os patamares de carga, a NESE pegando na patamar de carga leve, e o FNS pegando tanto na pesada quanto na média também. E do Norte nós tivemos o atingimento tanto no patamar de carga pesada, na média e na leve, do bipolo, na transferência do Norte para o Sudeste. Em relação à geração termoelétrica para essa próxima semana operativa, a gente também apresenta uma leve redução frente ao que a gente encontrou, que a gente viu na semana anterior, né? Então a gente tem um total aqui estimado de pouco mais de 5.600 megawatts médios. Esse valor ele é composto por inflexibilidade, que é uma declaração dos agentes, e também por ordem de mérito, que é uma indicação do modelo DECOMP de curto prazo para despacho por ordem de mérito, né, dessas usinas disponíveis para essa revisão. A gente tem aqui um quadro abaixo, né, detalhando um pouco melhor esses números, mas, né, de forma geral, então, aqui no SIM a gente teve uma indicação do DECOMP de despacho termoelétrico de aproximadamente 5.600 megawatts médios. Agora, falando um pouquinho sobre as 2 usinas que nós temos, caracterizadas como GNL, que tem como princípio o despacho antecipado por ordem de mérito 9 semanas, com 9 semanas de antecedência. Nessa revisão 2 do PMO de abril, a gente avaliou o despacho antecipado para a semana operativa do dia 13 de junho ao dia 19 de junho. E aqui a gente tem uma tabela resumo dividida em 3 partes, né? Essa primeira parte aqui são as informações da usina, então tanto da usina de Santa Cruz como Porto Sergipe nós temos aqui o CVU, e esses 2 CVUs também tiveram atualização nessa revisão. Na parte central aqui da tabela, o valor de benefício GNL, então para cada patamar de carga e para cada usina, lembrando que Santa Cruz fica no Sudeste e Porto Sergipe no Nordeste, então nós temos aqui valores diferentes. E como o benefício GNL de Santa Cruz para todos os patamares de carga está acima de seu CVU, então é caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito para essa semana do dia 13 de junho ao dia 19 de junho. E uma vez que o benefício GNL de Porto Sergipe para os 3 patamares de carga está menor que o seu respectivo CVU, então para Porto Sergipe nós não temos o comando antecipado por ordem de mérito para despacho na semana do dia 13 ao dia 19 de junho. E finalizando, né, a gente sempre traz também o acompanhamento aqui da evolução da energia armazenada dos subsistemas. Nós conseguimos, né, inicialmente perceber que Sudeste, Sul e Norte não vêm apresentando grandes variações em relação ao que a gente já visualizou nas últimas semanas, tanto no PMO de abril quanto na revisão 1 do PMO de abril. E essa revisão 2 segue também nessa mesma linha. Enquanto o Norte, apesar de ter uma certa variação,
não é tão expressiva assim, né? A gente vem observando uma variação ali entre 90% e 95% do valor de referência de energia armazenada desse subsistema. Então, nessa revisão 2, nós partimos com o Sudeste em 66% aproximadamente, com expectativa de chegar ao fim do mês de abril em aproximadamente 69%, e uma variação dentre os cenários do segundo mês, né, deslumbrando aí o fim do mês de maio, variando de 67% a 77%. No Sul, nós partimos de pouco menos que 30% da referência de energia armazenada desse subsistema, tendo uma leve queda até o fim de abril em 28%, e no segundo mês já uma variação bem mais expressiva, com um valor esperado próximo de 42%. No Nordeste, nós partimos de 92%, uma leve recuperação até 95% ao fim do mês de abril, e para maio é uma variação pouco expressiva, né, dentre todos os cenários, variando aí de 92% a 100%, com valor esperado de aproximadamente 97%. E o Norte também nessa mesma linha, partindo de 95% e chegando uma expectativa de chegar ao fim de abril também nessa faixa de 95%, 96%, e variando entre 93% e 99% ao fim do mês de maio, no segundo mês, dentre todos os cenários. Com isso, Roberto, eu encerro aqui as duas apresentações e retorno a palavra para você. Agradeço a todos pelo espaço. Muito obrigado, Lucas. Continuando aqui as apresentações, né? Eu vou compartilhar minha tela, falar da política operativa. Foi. Peraí que travou aqui para mim. Bom, falar aqui um pouco, apresentar aqui sobre. Não carregou? Ok. Bom, pessoal, falar aqui sobre a política operativa da última semana, né, do dia 28/3 até o dia 2/4. Seguindo aqui, fazendo aqui um comparativo aqui uma análise gráfica aqui do CMO do DECEM e do DECOMP, né? No DECOMP o preço médio semanal foi de 364,08 para o Sudeste, 370,94 para o Sul. Para o Nordeste foi 0 e 289,25 para o Norte, né? No DECEM, de maneira geral, os valores eles estão diferentes, né? Dos valores de referência do DECOMP, destacando aí os principais desvios, né? CMO reduzidos em todos os subsistemas na carga leve dos fins de semana, né? Devido à redução da carga simulada, e CMOs elevados em todos os subsistemas no período de ponta de carga, devido aí ao aumento da carga simulada. Subsistema Sul, a gente teve CMO aí elevado, né, ao longo da semana operativa, devido aí à limitação do recebimento da região Sul, né? Adicionalmente aí a elevação do CMO no Nordeste a partir do dia 8 é influenciada aí pela redução da previsão de geração eólica ao longo da semana, né, como Bia mostrou aí. As demais variações de CMO durante a semana são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração das usinas não simuladas aí no DECEM, tá? Seguindo aqui para o CMO por barra, né? Aqui a gente tem um acompanhamento pelo Blockspot com os valores do CMO, né, para os 4 subsistemas, onde no subsistema norte a gente pode verificar aí os outliers com valor de CMO aproximadamente aí de R$ 103 por megawatt-hora, aí de 2,30 até as 5, devido às limitações aí da UTE Aparecida, devido ao SGI aí 5.368,26. De 12 às 14 aí a gente tem o controle do carregamento da linha de 230 Barra do Peixe Rio Verde, conforme a IO.
E os demais outliers ao longo do dia aí são devido a limitações do fluxo norte-sudeste e o somatório do fluxo norte-sudeste e nordeste para o sudeste, tá? E também do fluxo nordeste-sudeste. No subsistema nordeste tivemos aí ao longo do dia a limitação aí do fluxo norte-sudeste e do somatório do fluxo norte-sudeste, nordeste-sudeste e do nordeste-sudeste também, que é o FNES, né? Subsistema sul, ao longo do dia aí são devido a limitações do recebimento da região sul, né? Como vem ocorrendo aí nas últimas semanas. E no sudeste a gente tem aí, devido aí o controle de carregamento da linha 230 kV de Barra do Peixe, Rio Verde. Temos também a limitação do recebimento do RSU, também um requisito de geração mínima na OHE Barra Bonita, que é devido a um SGI 1885526, e os demais outliers já são aqueles do fluxo norte-sudeste, nordeste-sudeste e do somatório do FNS mais FNES, tá? Aqui a gente está apresentando aqui o CMO por barra, né, às 15 horas do dia 2, destacando aqui que apenas 30% das barras do SIM são mostradas aqui nesse slide. E a gente pode observar CMOs elevados aí na região sul, devido aí ao recebimento dessa região, né? A limitação do recebimento dessa região. Bom, aqui a gente tem uma comparação, né, do DECEM e do PDP, da geração, né, hidráulica. A gente pode observar aqui no norte a geração do DECEM ela é superior à do PDP. No nordeste, a geração do DECEM ela é inferior à geração do PDP, né, devido à coordenação da cascata, considerando a elevação aí da geração hidráulica para atendimento à ponta. Na região sul, a geração do PDP é inferior ao DECEM, com a política de preservação aí dos reservatórios e otimização do fluxo do recebimento aí da região sul. E no sudeste aí, de maneira geral, a geração do DECEM ela é inferior à geração do PDP, tá? Seguindo aqui a geração térmica, né, a observada aí no PDP em comparação ao DECEM, né, tivemos aí essa diferença devido aí às redeclarações de inflexibilidade por parte dos agentes após aí a publicação do DECEM, né, e nos dias 4 e 6 a gente teve exportação comercial das térmicas. Aqui a gente tem uma apresentação aqui do intercâmbio internacional, né, então nessa semana a gente teve esse intercâmbio aí com a Argentina. Então, no dia 4 e 6, a gente exportou de geração térmica as UTEs Araucária, Candiota, J. Lacerda B e J. Lacerda A2. E no dia 9 houve importação dos blocos 2 e 3 da Argentina por garantia energética. E não houve, nessa semana operativa, aí, intercâmbio com o Uruguai, tá? Nessa semana operativa, tivemos aí o acionamento de uma oferta de resposta à demanda, no montante aí de 7 megawatts no dia 8 do 4, com valor de R$ 450 aí por megawatt-hora, tá? Opa, acho que passou dois. Deixa eu voltar um aqui, desculpa. Bom, aqui é um balanço da programação, né? As médias horárias aí para o subsistema. Tivemos aí para o subsistema norte um perfil exportador de energia em todos os patamares, né? Uma geração hidráulica aí dimensionada para o controle do nível, atendimento energético e atendimento à ponta. A UHE Balbina aí está priorizada para atendimento aos limites elétricos e atendimento à ponta, sendo minimizada aí nos demais horários, tá? No Nordeste, a gente também observa aí um perfil também exportador o dia todo, né, em todos os patamares. Sobradinho, ela está operando na faixa de operação normal. E a gente está dimensionando aí a geração das usinas do São Francisco para atendimento à ponta de carga aí do SIM. Subsistema
Sul, né, a gente está vendo aí um perfil importador de energia em todos os patamares, né, a geração ela está dimensionada para o controle dos armazenamentos dos reservatórios e controle dos limites elétricos, né. Então, a gente tem uma possibilidade aí de despacho adicional e importação comercial com o objetivo de minimizar aí as defluências desses reservatórios, tá? Do subsistema Sudeste, a gente tem um perfil aí importador de energia na maioria dos patamares aí, né? Geração dimensionada para atendimento à necessidade da ponta de carga e controle aí dos limites de intercâmbio com o Sul, tá? E exploração dos recursos aí nas usinas da bacia do Rio Madeira e do Telespires também, tá? Bom, aqui é um balanço de a distribuição do balanço de geração, né, dessa semana operativa, onde tivemos aí 92% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 32% aí foi de geração de usinas não despacháveis centralizadamente, tá? Como eólica, fotovoltaica, PCH, PCTs, MSBNGD. E comparativamente à semana anterior, a gente teve uma redução de aproximadamente 2,8 gigawatts médios, tá? Aqui é uma previsão de geração eólica do SIM para a semana operativa seguinte, né? Então a gente vê aí que hoje, dia 10, é o menor dia, né? E para os demais dias já teremos uma elevação dessa geração, tá bom? Que vai ajudar aí também a diminuir a utilização dos recursos térmicos. Seguindo aqui, temos aqui a importação de energia. A gente teve importação aí recebe da Argentina, a gente recebeu ofertas do bloco 1 ao 5 pela comercializadora da Enel. Todos os blocos apresentaram reduções de preço em relação à semana anterior. Do Uruguai, foram recebidas ofertas do bloco 3 de importação pelas comercializadoras Enel, Volt Energy e BTG Pactual, e todos os blocos apresentaram também redução de preço em relação à semana anterior. Seguindo aqui para a política operativa, né, a gente tem aí o norte com um perfil exportador em todos os patamares, né, exploração das usinas da bacia do Rio Tocantins e do Xingu, respeitando aí as restrições operativas. Balbima, como eu já falei, está priorizada para limite elétrico e atendimento à ponta. O Nordeste, a gente está com Sobradinho, com um reservatório fora da faixa de atenção, né? Tá a operação normal. Então, desse modo aí, a gente está com a operação do São Francisco dimensionada aí para atendimento à ponta de carga, respeitando aí os limites de intercâmbio entre subsistemas, tá? Sudeste, a gente mantém aí a utilização dos recursos da bacia do Grande, Paranaíba, Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento energético e ponta de carga. E controle também de intercâmbio com a região sul. E o Sul, conforme deliberação aí do CMSE, do dia 4/3, né, geração hidráulica minimizada para preservação dos armazenamentos, podendo ocorrer despacho térmico adicional ou importação comercial para controle desses fluxos aí do Sul, que no caso são o FPTA e o RSUL, tá? Atendimento à ponta de carga. Folga de potência monitorada está alocada prioritariamente nas usinas do Sul e com possível contribuição das usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Há uma baixa probabilidade aí de despacho térmico para a semana seguinte, né? Ocorrência de EVT para a próxima semana operativa, há uma expectativa de ocorrência de EVT nos subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, nos períodos de carga simulada reduzida, contudo não é transmissível para exportação. Intercâmbios internacionais, para a próxima semana poderá ocorrer intercâmbios de energia condicionados ao fluxo de intercâmbio da região sul, tá? Seguindo aqui, com relação às ofertas da portaria 88, né, do Ministério de Minas e Energia, que visa aí operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização aí da atendimento à ponta, né? O prazo foi prorrogado aí pelo MME até o dia 30/4
e houve atualização aí mensal das ofertas, tá? Então essas são as ofertas recebidas e válidas aí para abril, tá? Aqui tem os informes, né, do ANS, né, o relatório aí de restrições elétricas para representação no processo de otimização da programação diária, que define aí o limite do fluxo bateias, né, o FBTA, no modelo DECEM, é representado por funções lineares por partes parametrizadas pela carga do SIM e pela MMGD no subsistema Sudeste Centro-Oeste, além de depender de fatores como geração da UHE Itaipu 60, geração em usinas localizadas próximas ao centro de carga, chamado GPC, e o número de unidades sincronizadas no Sudeste Centro-Oeste, né? Aí, no entanto, nos decks do dia 4/3 e 8/4, de forma equivocada, foi considerado um valor incorreto associado ao coeficiente angular da geração da UHE Itaipu 60 Hz para a carga do SIM superior a 95 gigawatts e MMGD no Sudeste Centro-Oeste superior a 3 GB, tá? No modelo DECEM, as manutenções de unidades geradoras hidráulicas são representadas pelos registros MH do arquivo dados.dat. No entanto, no deck do dia 7/4, as manutenções das unidades geradoras 1 e 3 de Salto Caxias, conforme a SGI, em tela aí, ambos com periodicidade diária, não foram considerados neste registro para parte dos dias 8/4 e 9/4, de forma equivocada. Por fim, é isso, pessoal. Eu vou encerro minha apresentação aqui e vou só responder aqui agora a uma pergunta que a gente deixou para responder agora, que foi de Francisco Melo, da Petrobras, que ele fez uma pergunta aqui se estamos tendo alguma violação dos critérios de estudo para LT 440 kV Bom Jardim Cabreúva na carga média e pesada, tal que requisite a geração da UH Batão. Respondendo aqui a pergunta de Francisco, não temos verificado nenhuma violação dessa linha, tá, Francisco? Apenas que o Batão gerou por inflexibilidade e, em alguns momentos, também por ordem de mérito, tá bom? Sendo assim, eu encerro a nossa reunião semanal, tá? Agradeço a presença de todos e um bom final de semana para todo mundo. Obrigado pela atenção, até a próxima.